Capítulo 5. O teor do sangue. No sangue está a vida de Deus. O sangue é o elemento onde se encontra a vida e é a origem dessa vida que determina o valor dela. A Bíblia declara: porque a vida da carne está no sangue, e eu a dei para fazer expiação sobre o altar por vossas almas, e o mesmo sangue fará expiação pela pessoa. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Versão Almeida Revisada, Levítico 17:11. Quando observamos a vida dos animais, achamos que quanto maior for, mais valioso é a sua vida para realizar um sacrifício. O valor da vida de uma pomba é um e outro o de um boi. A mesma coisa acontece com os homens. Para os pagãos, que sacrificam os seus seres humanos, um é o valor de uma donzela e outro o de um filho primogênito. Mas o sangue mais valioso é, sem dúvida, o único Filho de Deus. A vida no sangue é representada pela palavra grega zoe. Tudo que respira e vive tem o zoe de Deus. Esta é a energia vital que caracteriza todo ser vivo. No entanto, o zoe não é a natureza do Altíssimo. Jesus nasceu sendo concebido a partir da própria vida do Pai, possuindo tudo o que Deus é, mas também possuía o zoe que veio de sua mãe, e esta é a vida que o fez um ser mortal, o qual Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. A vida de Jesus, com características perecíveis, foi transformada em uma vida de ressurreição, quando ele conquistou a morte e ressuscitou dentre os mortos. A vida contida em seu sangue é a vida que não pode morrer. Quando Jesus desceu ao inferno, a vida em seu sangue foi cheia do poder glorioso do Espírito de Deus. Toda a substância mortal e corruptível de seu sangue humano passou por uma transformação nos níveis mais profundos de sua configuração biológica. A partir deste momento, o sangue e o Espírito de Deus se uniram para realizar o maior milagre da história, a ressurreição de Cristo. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. E o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do pacto eterno. Hebreus 13, 20. A união do seu glorioso sangue com o Espírito de Deus produziu no corpo de Jesus a absorção total de todas as coisas mortais e literalmente destruiu o poder da morte e do inferno. O poder invencível da ressurreição impregnou o corpo redimido de Jesus, e a vida em seu sangue se tornou a herança mais poderosa que ele poderia nos deixar como legado. Paulo vivia essa realidade em suas próprias veias e na plenitude de seu espírito, e foi isso que ele quis nos ensinar. Ele sabia que beber do sangue da aliança não era um ritual, nem um pequeno gole de líquido que desapareceria dentro de 10 minutos. Ele sabia que todo o seu ser estava impregnado com esse fluido vital. O sangue de Jesus penetra o nosso espírito e se expande para inundar cada célula em nosso corpo e até mesmo transformar completamente a nossa alma. Todo o poder da sua vida de ressurreição circula e age poderosamente em nós. Ele orou para que os nossos olhos fossem abertos, a fim de que realmente pudéssemos entender o que Jesus nos tinha dado como herança. Oro também para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da sua força, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 1, de 18 a 20. Acabamos de ler que, graças ao seu sangue, o poder do Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos, e este poder
de grandeza supereminente é o que agora opera em nós. Jesus queria que bebêssemos do seu sangue a fim de nos entregar essa herança maravilhosa. Um dia tive uma experiência gloriosa que transformou todo o conceito que eu tinha em relação à vida no sangue de Jesus e que agora faz parte do meu ser. Eu tinha acabado de tomar a ceia e me deitava em uma profunda meditação no meu Senhor, quando meu espírito foi levado ao Santo do Santo nos céus. A Arca da Aliança, irradiada, cheia de uma energia deslumbrante, era difícil descrevê-la. Era como um fogo incrivelmente denso e rotativo, e os raios saíram do meio dela. Então eu vi Jesus entrar. Eu só podia ver as suas roupas brancas e brilhantes. O seu rosto estava escondido através de uma glória refulgente que o envolvia. Uma massa sem peso e sem forma, como um líquido volátil que flutuava, estava diante dele e avançava em direção à arca. Era o seu sangue. De repente, ele o colocou no propiciatório, dentre os 2 querubins que mantinham a capa. Um poder magnífico foi produzido naquele momento. Foi como assistir à explosão de uma bomba atômica. Tudo tremeu vigorosamente no céu e na terra. Um estrondo interminável encheu todo o lugar. Naquele momento, a força poderosa que emanava do sangue e da arca me alcançou e eu senti como se uma descarga de milhares de volts me eletrocutasse. O meu corpo inteiro ficou vermelho. O seu sangue estava em todos os átomos do meu ser e o poder da arca estava agora em mim. Eu vi isso circular como se fosse centenas de relâmpagos que percorriam pelo meu corpo inteiro. Eu pensei que estava literalmente morrendo. Era algo poderoso demais para um ser mortal e comum como eu. A sua voz ressoou fortemente dizendo: o meu Pai recebeu o meu sangue e agora ele se uniu com o seu espírito. Receba a vida de meu sangue. Algo que eu não conseguia entender estava acontecendo comigo e mudou completamente tudo o que eu conhecia sobre o sangue de Jesus. Então eu reapareci no meu quarto, mas tudo em mim estava diferente. Nunca mais teria o conceito do sangue de Jesus como um ritual ou uma proclamação verbal como havia aprendido. Agora era algo que me levaria a entender e a conhecer Deus de uma forma muito profunda. O que Pedro escreveu sobre a vida divina começou a ter muito mais sentido para mim. Foi como encontrar uma veia de ouro em uma mina que agora eu só tinha que segui-la. Como todas as coisas pertencem à vida e para a piedade, nos foram entregues através de seu divino poder por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 3 e 4. Participar no seu sangue e na sua carne estava me levando a um maravilhoso conhecimento de Deus. A sua vida estava invadindo o dia a dia do meu espírito. Os rios da água da vida que fluem de dentro de mim começaram a ser reais. A primeira coisa que eles encheram foi a minha alma e depois o meu corpo. Isto, logicamente, começou a afetar positivamente a minha saúde, minha força e minha energia vital. Eu estava com uma nova resistência e muitas vezes até mesmo os jovens não podiam aguentar o meu ritmo de vida. Ao estar em contato com a sua vida e unida com a sua natureza, me foram enchendo de luz e a sua luz me cobriu novamente, um novo horizonte. No sangue se encontra a luz de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João 1, 3 a 5. A vida de Deus é a luz líquida que flui pelas veias de Jesus e esta luz é visível no mundo espiritual.
e tremendamente temida pelas trevas. A luz no sangue de Jesus é o que transforma o ambiente espiritual e tira toda a força do diabo. A escuridão, que é o meio em que Satanás e suas hostes operam, não tem substância. A sua definição por excelência é a ausência de luz. Quando acendemos uma luz, a escuridão automaticamente deixa de existir. Assim como os peixes precisam de água para viver, o diabo precisa de escuridão para sobreviver. Expor o diabo à luz de Deus é o mesmo que tirar um peixe da água. Ele perde todas as suas forças até morrer, ou no caso do demônio, este cai derrotado. Comecei a entender isso ao beber o sangue de Jesus. A sua luz corria em minhas veias e dessa forma eu me tornei um inimigo temível para o diabo. O reino das trevas percebeu que eu tinha um enorme entendimento sobre a luz do meu espírito, que essa luz aumentava cada vez mais à medida que eu bebia o sangue de Jesus. Isto literalmente encheu o diabo com temor. Não seria mais uma presa fácil para ele e nem os seus enganadores me fariam cair tão facilmente em suas armadilhas. Muitas vezes, quando tomo a ceia do Senhor, passo muito tempo meditando em meu espírito sobre essa luz maravilhosa que emana da vida de Cristo. Diversas vezes eu me envolvi tão profundamente com Deus a ponto de ver o brilho do meu espírito. Deus me permitiu escalar o Monte Everest para consagrá-lo a Ele e para derrubar as fortalezas do diabo que mantinham cativas muitas nações daquele lugar. Para chegar ao que seria o nosso centro de operações nas montanhas, tivemos que fazer uma turnê de 9 dias, subindo e descendo o Himalaia, em travessias que às vezes duravam 12 horas. Um daqueles dias escalamos por horas uma encosta que parecia não ter fim, quase 1.500 metros de subida sem parar, vários intercessores que ficariam no meio da montanha para cobrir a expedição em oração. Não tinham muita experiência e começaram a nos atrasar muito. A noite caiu sobre nós e não estávamos preparados com lanternas, já que deveríamos ter alcançado nosso objetivo no meio da tarde. Você não conseguia ver nada. Havia precipícios por toda a parte e estava começando a chover. A situação era desesperadora, porque não havia ninguém para pedir ajuda. Começamos a orar por um milagre, porque era o único que nos salvaria. De repente, algo maravilhoso começou a acontecer. Uma luz começou a sair de nossos corpos e iluminou o caminho. Era uma luz azul muito suave, mas que nos permitiu ver onde dar o próximo passo. Foi uma experiência sem igual. No início do século XX, o Senhor levantou um dos homens mais poderosos que fizeram história no reino de Deus, John G. Lake, missionário americano na África. Ele era conhecido pelo dom extraordinário da cura que se movia em seu ministério. A sua santidade e conhecimento de Deus inspirou grandes ministérios de hoje. John Lake participava da ceia do Senhor todos os dias. Isso influiu muito em sua vida física e espiritual. Muitos missionários que foram para a África naquela época morreram das várias doenças que proliferavam no continente africano. No entanto, John nunca ficou doente. Isso atraiu a atenção de alguns pesquisadores que pediram uma amostra de seu sangue para analisá-lo. Eles queriam descobrir qual era o antídoto que preservava o missionário em tão boa saúde. Eles então levaram a amostra e colocaram todos os tipos de micro-organismos das mais terríveis doenças, e os biólogos disseram que o seu sangue gerava uma luz que queimava os micro-organismos. A vida de Deus tornou-se uma com o sangue desse poderoso missionário. Aleluia. Outra característica da luz é que ela ilumina o entendimento. A sua luz irradia dentro de nós e nos leva às revelações gloriosas dos mistérios escondidos de Deus. No meu livro, Assentado em Lugares Celestiais, eu escrevo com grande profundidade sobre como se tornar manifestante da luz. A vida, a luz e o amor de Deus
estão intimamente ligados em seu sangue. No sangue de Cristo se encontra o amor de Deus. Deus é o amor, e esse amor estava contido no sangue do Pai, que entraria no ventre de Maria para gerar o seu filho. Jesus nasceu com a marca desse amor, que supera toda a compreensão, o amor que dá tudo sem reserva. Esta é a natureza do Pai, para dar e dar sem medida. Encontrar o amor de Deus é a porta de tudo que Ele é e de tudo que Ele possui. Deus criou o homem por causa do amor. Deus precisava de um ser semelhante a Ele, em que pudesse derramar toda a essência de seu amor. E foi assim que fomos criados, para sermos as criaturas mais amadas por Deus. O amor é plenitude. Onde há amor, há paz, alegria, completa satisfação. Não há desejo, realização ou objetivo que contenha tudo o que esse amor proporciona ao espírito e à alma do homem. Até mesmo o corpo recebe os seus benefícios, enchendo-se da saúde e da força vital, com as quais só o amor pode vivificar. O amor não é um sentimento, nem é algo que o homem pode criar, porque é de origem divina. O amor é uma pessoa, é Jesus que veio em carne. Ele quer viver através de nós e encher a terra com amor. Ele é o mestre e o provedor do amor perfeito. Foi por isso que ele disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." João 13:35. Em seu sangue está contido o maravilhoso amor, e ao bebermos dele, estaremos nos enchendo cada vez mais de Cristo. Começaremos a compreendê-lo e desejá-lo mais do que qualquer outra coisa no mundo. O amor vive e pulsa através do sangue de Jesus, e é isso que nos leva a amar quando é difícil trazê-lo, e nos leva a abominar toda separação. Porque foi isso que Jesus fez. Ele nos amou a todos que o transpassamos, fechando a brecha entre Deus e o homem e reconciliando-nos com o Pai. A Escritura relata que o sangue de Jesus fala e que clama a Deus por ter sido derramado, mas é o amor contido neste sangue que nos toca e nos conduz a Ele, que geme por nós, porque não suporta se separar daqueles que Ele amou, a ponto de entregar a sua vida. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido pela fala de misericórdia, de uma mensagem melhor e mais cheia de graça do que o sangue de Abel, que clamava por vingança. Hebreus 12:24, tradução literal da versão em espanhol, Bíblia amplificada. A maior manifestação do amor do Pai foi entregar o seu Filho unigênito em sacrifício por nossos pecados. Ele nos amou mais do que a dor de ver Jesus ser brutalizado e morto na cruz, porque o amor procura o seu ser amado, o amor não rejeita e o amor redime. O amor tem boa vontade para com os homens, se concentra nas virtudes e não nos defeitos, não se importa com as nossas ações, mas sim em quem somos para Ele. Ele sofre e se expõe à repreensão todos os dias para ser a bandeira imutável do amor sobre nós. O amor não fecha o seu coração às nossas traições, indiferença e desprezo. Ele vem todas as manhãs em doçura e em ternura, sempre buscando a reconciliação. É benigno. Ele está sempre procurando a maneira de fazer o bem, de como agradar, proporcionar um tempo agradável e de como suavizar com doçura momentos difíceis. O amor é fortemente resistente e duradouro. Ele é paciente e gentil. Ele nunca mostra inveja, não ferve em ciúmes, não é prepotente nem procura se gabar, não tem exibições de altivez. Ele não é orgulhoso ou arrogante, ele não é grosseiro e nem faz nada de errado, não busca o seu próprio interesse, nem defende os seus direitos, nem a maneira de fazer as coisas. Ele não se irrita, ele não se sente ameaçado e não é rancoroso. Ele não tem prazer na injustiça e nem põe os seus olhos no mal. Ele se alegra quando a verdade e o direito prevalecem. O amor, quando é ofendido, não leva
a ofensa em consideração. O amor aguenta tudo e sempre está disposto a acreditar no melhor de cada pessoa. Ele está cheio de esperança e fé em todas as circunstâncias e sempre permanece forte em qualquer situação. É infinitamente sacrificial e um doador sem limites. Ele é corajoso, lutador e não se deixa intimidar por nenhum inimigo. Ele não se rende, mas supera. Não tem medo, tudo pode e nada o detém. O amor despedaça as ferras e vence rios tempestuosos em seu desejo de salvar aquele que está se afundando. O amor faz proezas e derruba muros intransitáveis, transforma os corações de pedra em corações de carne. Caso haja milhares de caminhos inacessíveis e onde não há caminho, ele cria um. O amor nunca falha, nunca mingua, nunca se torna obsoleto, nunca abandona a causa e nem deixa de existir. O amor não pode ser superado por nada nem por ninguém. O amor é a força mais poderosa do universo e a mais pura manifestação de sua pessoa. É o que torna Deus visível e tangível sobre a terra. Isso é o que bebemos quando participamos de seu sangue. É isso que nos tornamos e o que nos apropriamos quando diariamente exercitamos esse amor. Quando deixamos que o sangue de Jesus seja unido ao nosso, permitimos que ele viva e expresse todo o seu amor para um mundo perdido. O seu amor é fogo líquido correndo por nossas veias, o que nos impulsiona para fazer as coisas que em nenhuma outra circunstância faríamos. É um zelo que arde pelas almas perdidas. É como um imã gigantesco que nos atrai para todos aqueles que necessitam e que anseia sentir que é importante para alguém. É a maior força de Deus, pois nos constrange a fazer qualquer sacrifício e ações nele, independentemente do preço que tenhamos que pagar. O homem natural só pode aspirar a uma imitação fraudulenta do verdadeiro amor em Cristo, que tem o poder de vencer todas as coisas. O amor para o homem é condicional, não tem a capacidade de entrar no nível de sacrifício e morte interior que se requer para se amar com todo o coração. No sangue de Jesus corre esta forma incorruptível do amor do Pai. É um sangue que, desde que Jesus era uma criança, ele continuamente falava de sacrifício. Toda vez que Jesus via os cordeiros serem imolados no altar do templo, o seu sangue falou-lhe do sacrifício de amor em que ele próprio se tornaria. Ele era o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e isso ele levava como um selo em sua própria corrente sanguínea. O beber de seu sangue nos converte em um sacrifício agradável em seu altar. Ele nos dá a força e a convicção de amar como ele amou, de dar como ele deu, de sacrificar como ele sacrificou. Quando sentimos que é impossível amar alguém, ao beber o seu sangue, veremos uma mudança em nossos sentimentos e uma transformação em nossos corações. Beber de seu sangue nos leva a perdoar o imperdoável. Quando tomamos a Santa Ceia e não conseguimos alcançar a liberdade do verdadeiro perdão, o sacrifício da cruz ficará entre nós e aquela pessoa que nos causou tanto mal. Jesus, perdoando lá na cruz, se tornou carne em nosso ser. E não só simplesmente vamos perdoar, mas também vamos querer fazer algo bonito para essa pessoa. Foi assim que ele nos amou e nos perdoou. Beber de seu sangue nos leva a ver como ele vê, de maneira redentora, sempre vendo as possibilidades onde o homem natural já perdeu a esperança.